Olá pessoal, tudo bem? Canal Dark Plantas fazendo mais um vídeo legal para vocês. Já se inscreva-se e compartilha. Nesse vídeo vamos falar de uma orquídea linda, chamada orquídea sapatinho Paphiopedilum. As orquídeas Paphiopedilum são conhecidas popularmente como orquídea sapatinho por causa do formato peculiar da sua flor que lembra um sapatinho. Isso acontece devido à presença de um rótulo bastante desenvolvido. Muitas pessoas também chamam essas plantas de orquídea sapatinho de boneca, orquídea sapatinho de bebê, orquídea sapatinho de princesa. Essas orquídeas são originárias da Ásia tropical, lá elas podem ser encontradas desde a Índia até a China. As orquídeas sapatinhos são terrestres, ou seja, na natureza elas sobreviveram no solo, numa camada com muito material orgânico, restos de folhas e animais, que fornecem uma adubação natural. Algumas poucas espécies são epífitas, que vivem sobre árvores ou tronco de árvores, e outras litófitas, crescendo sobre rochas. Como cuidar da orquídea sapatinho? As orquídeas sapatinhos são em sua maioria de hábito terrestre, então elas sobreviveram sobre o solo de florestas tropicais. Como elas vivem no solo, elas ficam protegidas da luz do sol pela copa das árvores. Dessa forma, as orquídeas Paphiopedilum desfrutam de luminosidade, ou seja, de uma iluminação indireta. Qual a iluminação? Para saber a voz de luz ideal para sua orquídea sapatinho, você precisa lembrar de como essas orquídeas vivem na natureza. Na natureza, essas orquídeas vivem no interior de florestas tropicais, então elas recebem uma boa iluminação, porém é uma iluminação indireta. Tudo porque a luz solar que chega até as orquídeas sapatinho é filtrada pela copa das árvores. Portanto, as orquídeas sapatinho de boneca precisam de uma boa iluminação, porém não podem ser luz solar direta. Receber uma iluminação adequada é importante para a orquídea crescer de forma saudável e assim ela vai presentear você com uma bela floração. Porém não exagere, se por acaso manchas amarelas surgirem nas folhas de sua orquídea Paphiopedilum, isso é sinal de que ela está recebendo muito sol. Por outro lado, se a cor das folhas estiver com uma tonalidade verde escura, isso significa que a sua orquídea sapatinho está recebendo pouca luz. Portanto, o ideal é que a cor das folhas seja um tom verde regular. Qual a temperatura adequada? As orquídeas sapatinhos normalmente estão adaptadas a viverem em florestas tropicais quentes. Isso significa que orquídeas são muito resistentes a temperaturas maiores ou mesmo a variações maiores de temperatura ao longo do dia. As orquídeas sapatinhos são capazes de suportar uma temperatura de 30 Celsius ao longo do dia. Porém não exagere. Se a temperatura for acima de 30 Celsius, dê ventilação e maior umidade para a sua orquídea. Você pode colocar perto do vaso da sua orquídea um prato ou bandeja rasa com água e pedras para aumentar a umidade ao redor da orquídea. Atenção, não coloque o vaso da sua orquídea sapatinho sobre a bandeja em contato com as pedras molhadas. Isso pode apodrecer as raízes da sua orquídea. Ou você também pode levar sua orquídea sapatinho para dentro de casa e ligar um umidificador de ar. Durante a noite, o ideal para sua orquídea sapatinho é uma temperatura por volta de 15 Celsius. Substrato para orquídea sapatinho. Embora tenha pensado em orquídeas terrestres, as orquídeas Paphiopedilum desfrutaram de um substrato com mais folhas e menos terra. Orquídeas terrestres normalmente vivem, na natureza, sobre a serapilheira. Serapi. O que, Leandro? Serapilheira é uma camada de material orgânico que cobre o solo das florestas. Esse material é composto de folhas que caem das árvores e animais em decomposição. Portanto, as orquídeas sapatinho vivem sobre uma camada de material nutritivo, uma espécie de adubo natural. Então, para montar um substrato ideal para sua orquídea sapatinho você precisa: casca de pinus, fibra de cocô, terra adubada, menor volume, perlita, para drenagem, musgo sagnum, esfagno. Outra coisa importante, as orquídeas sapatinho gostam de água. Então regue bem os substratos. Porém não exagere. As orquídeas sapatinhos gostam de água porque não possuem pseudobulbo, que é um caule especial que armazena água. Então, pelo fato dessas orquídeas não apresentarem essa estrutura que retém água, elas precisam ser bem regadas. A perlita da lista de substratos que eu indiquei é uma rocha vulcânica que você encontra nas casas de jardinagem. Essa rocha vai ser importante para realizar uma boa drenagem, para que a água não fique acumulada nas raízes.
Como regar a orquídea sapatinho? Atenção! Você deve saber que água demais é ruim para qualquer planta, ok? Então não deixe os substratos da sua orquídea Paphiopedilum encharcado. Veja o que você precisa ter atenção na hora de cuidar de sua orquídea sapatinho. Regue mais durante os dias quentes. Nunca deixe o substrato secar, verifique com o dedo ou com um palito. Cuide para não olhar em excesso, ou seja, não encharque as raízes. O ideal é olhar pela manhã, para que sua orquídea não passe a noite com o substrato úmido. Tente regar com água fresca da chuva, para quem armazena, ou água fresca filtrada. Adubos para orquídea sapatinho. As orquídeas sapatinho normalmente têm um crescimento mais lento em comparação com outras orquídeas e por isso não precisam de caprichos na adubação. Essas orquídeas aproveitam melhor os nutrientes que lhes são oferecidos, consumindo mais devagar os adubos. Eu diria que elas estão com fome. Durante o crescimento vegetativo, que é o momento em que a planta está crescendo em tamanho e se desenvolvendo, uma orquídea sapatinho precisa ser adubada uma vez por mês. Então antes de adubar umedeça os substratos e aplique adubo NPK. Esse foi o vídeo, até a próxima.